Bom dia, nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos dar início ao capítulo 10, África. O conteúdo de hoje vocês verão a partir da página 286 a 296. Então vamos lá. Vamos estudar hoje sobre o continente africano, localização, algumas características naturais, regionalização do continente, além de um pouco sobre os aspectos humanos. Então, vamos dar início sobre os aspectos físico e localização. Então, a maior parte do continente africano está localizada entre os trópicos, ou seja, o trópico de Câncer e Capricórnio. E essa localização faz com que a temperatura dessa região seja elevada. Esse território possui mais de 30 bilhões de quilômetros quadrados e 20% desse território, gente, é formado por deserto, onde se encontra o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Geologicamente, o continente estava ligado ao continente asiático, como já foi estudado ano passado. Mas pela construção do Canal do Suez fez com que o continente africano ficasse separado do continente asiático. Natureza rica e diversificada. Então vamos estudar quais são os mares e oceanos que banham o continente africano. Então ao leste, como vocês podem ver na imagem, fica o Oceano Índico, ao oeste o Atlântico, no norte fica o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E como vocês podem ver, pela sua extensão, ele apresenta uma grande dimensão de área litorânea. No entanto, apresenta poucas ilhas, mas entre elas se destaca Madagascar. Referente ao relevo, o relevo que se predomina no continente africano são os planaltos, mas existem outras formas de relevo que se destacam, como o Vale do Rift, que fica na parte do centro-oriental, que foi uma formação através da ação tectônica. Também tem o Monte Kilimanjaro, que é um relevo vulcânico, a cadeia do Atlas, no noroeste, e a cadeia do Cabo fica na porção meridional. O clima, gente, devido à sua localização, são climas quentes durante todo o ano, que se destaca, que se predomina o tropical e o equatorial. O equatorial fica na porção central do continente, com vegetação formada por grande floresta. Já no tropical, fica na região norte e sul do continente, com chuvas durante o verão. E outros tipos de climas que se destaca também, que podemos encontrar, é o árido, que as chuvas desaparecem nessa região e apresenta também como principal característica a amplitude térmica. O que seria isso? Ele apresenta dias bem elevados, com temperaturas elevadas, e a noite muito frio. Então, como vocês podem ter noção, tem determinado tempo que a temperatura durante o dia chega a 50 graus Celsius positivo e quando chega à noite vai para zero. Então essa seria a grande amplitude térmica presente na região árida. Os desertos, gente, formam a vegetação de tufos de capim e plantas espinhosas. Nessa região podemos encontrar os oásis, que são regiões férteis que podemos encontrar águas, e nessa região pode ser praticada agricultura e pecuária. Mas é muito importante ressaltar, gente, que áreas desertas vêm aumentando. Por quê? Devido à atividade agrícola e pecuária praticada pelos nativos. Então, a forma que é praticada de forma rudimentar faz com que a área deserta, principalmente do deserto do Saara, venha aumentando. Então, a principal causa do aumento do deserto no continente africano seria a agricultura e pecuária praticada pelos nativos. No sul do deserto do Saara está a região semiárida, conhecida como Sahel. Localizada na África subsaariana, é uma região mais pobre do mundo. Existe também o clima mediterrâneo, que apresentam chuvas concentradas no inverno. Já a vegetação que se predomina nessa região, principalmente na parte central, é com floresta equatorial. Mas também existem as grandes savanas, que é o cartão postal do continente africano. Então, quando a gente fala de vegetação do continente africano, já lembra das savanas, que serve como um ponto turístico do continente africano. Hidrografia, os rios daquela região. Então, são muito abundantes naquela região. Destacar alguns deles. O rio Nilo, que a população se alimenta desse rio, além de pesca, serve também para irrigação. Tem o Níger, que ocorre a extração de petróleo. Tem o rio Congo, a maior bacia hidrográfica de regime equatorial, e tem o rio Zambeze.
Vamos agora, aqui é o mapa da região que fica no sul do deserto do Saara, que chama Sahel. É a região mais pobre, que fica na região do subsaariana. Vamos conhecer agora a regionalização da África. Então, a África, gente, é dividida em duas regiões. Uma chamada de África do Norte, sofreu influência do povo branco, faz com que a população, a maioria, seja de pele branca. E é chamada também de África arabizada, pois é composta por 6 países independentes que foram dominados pelos Marrocos. A África subsaariana, gente, já fica ao sul, é uma população de maioria negroides, ou seja, de pele negra, e poucos de pele brancas. Os países da África subsaariana apresentam péssimos indicadores sociais, ou seja, a África do Norte tem a origem do povo europeu, é mais desenvolvido. Já a África subsaariana, grande população de pele negra e apresenta pouco desenvolvimento econômico, ou seja, apresenta péssimos indicadores sociais. Vamos agora para os aspectos humanos. Então, a população do continente africano é mais de 1,3 bilhões de habitantes, apresenta a maior taxa de crescimento vegetativo do mundo. Isso quer dizer o quê? O crescimento vegetativo se dá através da taxa de natalidade versus a taxa de mortalidade. Então, isso quer dizer que há um grande número de taxa de natalidade, crianças que nascem vivas. É um país populoso, no entanto, apresenta distribuição irregular. Então, é um país super populoso, apresenta grande densidade demográfica, no entanto, essa população está distribuída de forma desigual. Isso se refere principalmente à característica climática daquela região, as características naturais. As áreas de deserto naturalmente apresentam pouca população, pouca concentração populacional. Entre as regiões mais populosas, gente, está o Delta do Nilo e a África do Sul. Então, as duas regiões que se destacam com a concentração da população, Delta do Nilo e África do Sul, onde foi a Copa do Mundo na África. Apresentam uma grande diversidade étnica e religiosa. Então, na África, apresentam uma grande diversidade, tanto de etnias como de religiosidade. Isso é um dos motivos de vários conflitos que existem no continente africano. Essa diversidade étnica que faz com que eles, de certa forma, se disputam pelo território africano. E outro ponto é que o IDH é um IDH considerado baixo de 0,773. E assim terminamos a aula de hoje de Geografia. Vocês vão responder essas seguintes questões referentes à página. Então, espero que tenham compreendido, tenham um bom dia e um bom estudo.